Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje estamos comemorando a marca de 50 episódios no geral. Sim, obviamente não estou contando episódio 0, não estou contando os especiais, os extras. Eu estou realmente contando a marca a partir do 1 e hoje a gente tinha essa maravilhosa marca de 50. Não poderia ser diferente. Essa semana é só episódio comemorativo com pautas que eu escolhi a dedo. Tem coisa aqui, inclusive, que eu vou falar de uma forma totalmente diferente do que vocês estão esperando. Mas para começar a festa da marca mais marcante... Qual redundância, mas enfim, eu vou falar de um anime que eu simplesmente gosto muito. Na realidade eu amo a franquia e eu queria introduzi-la aqui, né, primeiramente começar os trabalhos falando dela aqui, apesar do meu Instagram já ter feito alguns textos sobre. Eu tô falando de Hypnosis Mic. Hoje eu vou falar do Rime Anima, que é o anime da série. Você já viu no card aqui em cima, na thumb. Então vamos conversar um pouco sobre o anime, se ele é legal, se ele não é, e até mencionar um pouco a franquia, porque eu acho que vale a pena. E sim, hoje eu falei muito rápido no começo, peço desculpas, mas vamos lá. O que vocês precisam saber primeiramente pra gente começar falando de Hypnosis Mic, o Rime Anima, que é o anime da série. Hypnosis Mic, ele é uma franquia da King Records, pelo selo da Evil Records, que começou em 2017, tá viva até hoje. Tá, e essa franquia ela virou uma franquia multimídia. Então ela contém CDs de música, ela contém jogo de celular, jogo mobile, contém mangás, contém stage plays, que nada mais são do que peças de teatro, e tem o anime. O anime saiu no ano de 2020, na temporada de outubro, produzido pela A1 Pictures, tem 13 episódios e, em resumo, ele adapta os 4 primeiros CDs que apresentam as 4 primeiras divisões e apresenta a primeira rap battle, né? Adapta a primeira rap battle dos CDs. Com muitas liberdades, com muitas diferenças ao material original, tá? Eu tô deixando isso claro porque, como é uma franquia que começou no cenário musical, então você acaba tendo muito disso. Qual que é a história do Hypnosis Mic? Pra ser mais direto, Hypnosis Mic, ele foca no ano H, como ele é chamado na série, onde o Partido das Palavras domina, meio que dá um golpe de estado e domina o Japão. O Partido das Palavras, o Shiwok, ele é um partido que é feito por mulheres, que elas são contra o sistema corrupto do governo e elas decidem tomar o poder à força. Só que para isso elas contam com um apetrecho que é o Hypnosis Mic, que é um microfone hipnótico que elas usam e através de versos, né, de rhyme and flow, rimas e tudo mais, através do rap elas conseguem atingir o sistema sináptico e faz com que a pessoa é meio que uma batalha maluca de rap usando palavras para atacar seu sistema nervoso, seu sistema sináptico, e gera sensações. Então isso é bem interessante. Paulo, mas isso é muito maluco. Se você pensou isso ouvindo eu falar o resumo, eu já quero dizer pra você que se você aceita Beyblade, você aceita Yu-Gi-Oh!, aceitar Hypnosis Mic é o menor dos seus problemas. Inclusive porque sim, a gente sabe que música consegue sim nos afetar de alguma forma. Sempre lembrando esse pequeno detalhe, amigo. Mas vamos lá. E aí elas fazem essa mudança, essa revolução, e logo no primeiro episódio do anime nós somos apresentados as 4 divisões iniciais, que são as divisões de Ikebukuro, Yokohama, Shinjuku e Shibuya. Em Ikebukuro nós temos o Bastard Bros, que são os irmãos Yamada, né, o Ichiro, o Jiro e o Saburo. Em Yokohama nós temos o Mad Trigger Crew com o Ryo, o Gyuto e o Samatoki. Em Shinjuku nós temos o Mantero, que tem o Jakurai, o Doppo e o Hifumi. Em Shibuya nós temos o Fling Pose, que tem o Horamoda, o Dice e o Gentaro. Todos os times eles são formados por 3 pessoas, isso é bem interessante mencionar. E cada time, eles têm essas 3 pessoas que têm estilos de rap semelhantes, né, se a gente for olhar no contexto geral da música em si de cada grupo. Mas é interessante que cada membro ele vai ter um nickname de MC, né, de rapper. Por exemplo, o do Fling Pose, que é o de Shibuya e é uma das que eu gosto pra caramba. O Ramuda, ele é o Wizzy R, o Dice, ele é o Dead or Alive, e o Gentaro é o Phantom. E acreditem, todos esses nicknames, de certa forma, em alguns casos, eles estão também ou atrelados a alguma coisa envolvendo o personagem em si, ou até mesmo o estilo de música e o estilo de skill que ele tem. Como assim skill, Paulo? Os personagens de Hypnosis Mic, eles usam rap, o que é muito foda. Sendo bem honesto com vocês, eu não tô nem me rogando aqui pra ser honesto nesse ponto. As músicas são incríveis. Eu primeiro vou falar da franquia, depois daqui a pouco eu entro no anime, tá? Porque o contexto no geral vai funcionar da mesma forma. E basicamente o conceito é rap.
E os microfones, eles têm skill, eles são hipnóticos, né? Então, por esse motivo, eles geram algo chamado skill, que é aí que entra a suspensão de descrença. Cada rapper, eles têm um estilo de rap diferente, e esse estilo de rap entra na questão de como altera o microfone, como altera o speaker que aparece, porque cada um deles tem um speaker único. Detalhe, eu recomendo que se vocês forem assistir o anime ou ler o mangá, vocês prestem muita atenção, porque tem os speakers lindos. Vejam bem, lindos. O design, a pessoa que cuida do design disso dentro da Evil Records, que é necessariamente o pessoal da Idea Factory, eles têm umas ideias maravilhosas, sem maldade. Tanto que no anime, eu quero deixar isso já bem adiantado, trazer os speakers para as cenas de batalha é lindo. Até o do pessoal original, que é o pessoal do Secret Aliens, são speakers muito bonitos e dão uma sensação bem legal. Esses speakers nada mais são do que da onde eles vão utilizar a skill. Então, por exemplo, o do DICE, né, do Dead or Alive, vou explicar já o do DICE porque eu acho mais divertido. Dead or Alive porque ele é um apostador compulsivo. O DICE, ele tem mania de aposta. Ele gosta de apostar, ele gosta de correr esse risco mesmo ele sabendo que ele vai perder. E o speaker dele, basicamente, é uma gigantesca máquina de pachinko, onde bateu a mesma sequência, ele consegue ganhar um boost a mais no rap dele. O do Ramuda, por exemplo, é uns speakers que parecem uns bombonzinhos, eles abrem, eles geram ilusões. E assim vai indo, cada um tem um foco diferente, né? O pessoal do Mad Trigger Crew, por exemplo, tanto o Samatoki, que é o Mr. Hardcore, quanto o Dilto, que é o 45 Rabbit, quanto o Ryo, que é o... Vixe, o Ryo eu esqueci agora. Quando lembrar eu falo pra vocês. Os três, eles têm skills dentro dos seus speakers que geram ataques mais agressivos. O Samatoki, por exemplo, quanto mais raiva ele fica, mais forte fica o ataque dele. É basicamente isso, usando de linhas gerais. Por exemplo, e agora outro exemplo, Shinjuku, né, do Mantero, que a gente tem o Yudoki, que é o Jakurai, a gente tem o Gigolo, sim, o MC Gigolo, que é o Hifumi, e eu vou explicar depois o porquê Gigolo, e tem o Dopo, que é o MC Dopo. Podia ser o MC assalariado, eu já brinquei com isso com os amigos que me apresentaram, as amigas que me apresentaram, não, amiga e amiga, mas é basicamente isso. O do Dopo, por exemplo, é um ataque Berserk. Ele é tão carregado com o trabalho que ele vai fazendo rap e às vezes ele não se toca, mas quando ele tá muito assim... A negatividade e o estresse dele tá muito alto, ele basicamente consegue soltar um único ataque que gera um dano muito fodido. Então isso é bem legal, tá? Mas eu falei bastante dos personagens, não mencionei o pessoal do Buster Bros, né? Que são os irmãos, né? O Ichiro, o Jiro e o Saburo, que basicamente é... Ichiro é o BB, o Big Brother. O Jiro é o LB, o Little Brother. O MB, né? O Jiro é MB. O Middle Brother. E o Saburo é o LB, o Little Brother. E todos eles também são muitas coisas, eles são muito voltados na questão de ataques mais certeiros. O único que tem um skill diferente, vamos dizer assim, fora o Ramuda, eu acho que estão alguns. Tipo, o Ramuda tem ilusão, o Jakurai tem cura. Sim, ele é meio que um healer do rap. Ele tem cura. O Gyuto, ele faz você passar a vez. O Gentaro, ele tem meio que uma confusão por conta dele ser um escritor. O Hifumi, ele consegue te encantar e fazer você se virar com o seu time. Isso é bem interessante. Então, assim, cada um tem seu estilo de rap diferente. E dentro da história, isso tem um porquê. Até dentro do porquê cada banda, né, é formada. Mas ao longo dos 3 episódios, a gente vai acompanhar basicamente um pouco sobre cada uma das equipes. Então, todos os primeiros episódios, com exceção do primeiro, a gente tem o foco em uma das equipes. O que geram músicas originais. Depois a gente tem alguns episódios focados meio que nas eliminatórias para a primeira Rap Battle. E a gente tem 3 episódios focados na Rap Battle. E então os episódios que concluem a temporada. Isso eu tô falando bem resumidamente, porque eu não vou ficar te dando spoiler. Porque eu quero falar o porquê Hypnose Mic, o anime, ele é legal. E o porquê você precisa não só consumir o anime, como ver as outras coisas. Primeiro de tudo, o anime ele é muito bom, porque ele sintetiza muito o rolê. Eu falo isso pra vocês porque eu comecei a ver o anime pouco tempo depois de eu ouvir falar sobre, porque o Hitsu me apresentou Hypnose Mic. Primeiro veio o Hitsu, depois veio a Karen. Eles me apresentaram Hypnose Mic e eu fui começando a ouvir as músicas no Spotify, que inclusive tem uma playlist fodida. Eu tô gravando isso na segunda e na quarta, muito provavelmente, já sai a primeira disputa da segunda Rap Battle que tá tendo dos CDs. Então, muito provavelmente você vai, se você for na playlist
no começo da semana, já salva a playlist, porque na quarta já tem música nova. Então é bem interessante vocês já pegarem o ritmo aí de ouvir tudo e já começar a ouvir a segunda. Mas basicamente, quando os dois, voltando aqui, né? Quando os dois me apresentaram, foi uma apresentação muito interessante, porque eu falei, putz, a música é legal, etc, tal. Só que aí saiu o anime, mesmo nesse período eu fui ver o anime. E eu achei o anime legal, porque o anime conseguiu me fazer querer conhecer mais da franquia. Inclusive, falando do primeiro episódio, o primeiro episódio tem uma track, que é o Rhyme Anima Mixtape, no CD. E no anime, essa Rhyme Anima Mixtape são pequenas músicas que eles cantam pra gente ser apresentada a cada uma das 4 divisões. Que aí, no final do episódio, as meninas do Partido das Palavras, as moças do Partido das Palavras, elas meio que mencionam o nome antigo, de um grupo antigo, e aí você vai ter que procurar informações referentes a esse grupo e você vai ver que é bem interessante. Tá? As referências ao mangá, ao drama track, whatever, elas são muito grandes. É óbvio que se você já tem uma bagagenzinha, qualquer coisa, já for ouvir as músicas, etc., você vai perceber basicamente isso que eu falei. É a apresentação de Ikebukuro, é a apresentação de Yokohama, a apresentação de Shinjuku, a apresentação de Shibuya. Sendo que a ordem de apresentação no final aqui é diferente, porque primeiro veio... Nos primeiros CDs por dias, tá? Shinjuku saiu primeiro que Shibuya, mas a gente sempre considera, pelas músicas que juntam todos os grupos, que Shibuya veio antes de Shinjuku, isso fica bem claro. E basicamente a gente vai vendo e a gente, mano, como assim? Como que isso vai se desenrolar? E você vai ficando curioso, porque realmente funciona, realmente os personagens são bem legais. E você fica curioso pra tentar entender quem é aquele grupo que elas mencionam, assim como com o tempo você vai ficando interessado em entender a dinâmica de cada grupo, porque são 13 episódios, você tem que apresentar 4 grupos diferentes. É óbvio que nenhum deles vai ser muito aprofundado, e óbvio que em alguns casos vai ficar meio largado. Mas tem pequenas histórias bem interessantes, como por exemplo, na segunda metade, ali em torno do episódio 6 e 7, a gente tem um episódio onde... O Juto, ele é policial, isso é interessante mencionar. É interessante mencionar alguns pontos aqui. Por exemplo, o Juto, ele é um policial. E ele é um policial não muito limpo, vamos colocar assim. Não muito honesto, com várias aspas. Então ele não é que ele não é honesto. Só que ele não liga de, tipo assim, pra subir ele fazer uns bagulho duvidosos. Mas, como ele é de um grupo que é liderado por um Yakuza, no caso o Samatoki, os parceiros dele de trabalho acham que ele é um criminoso também, e eles vão tentar incriminar ele. Só que corre que eles começam a fazer um monte de... Eles fazem uns bagulho errado pra tentar meio que pegar o Juto, e no final das contas meio que não conseguem. Então a gente vê essa dinâmica dos 3, né? Porque o Mad Trigger Crew, ele é formado pelo Juto, que é um policial, Samatoki, que é um Yakuza, e o Ryo, que é um ex-Navy SEAL, né? Ele é um ex-marinheiro. Então é bem interessante essa dinâmica. A mesma coisa, se a gente for pegar o Flank Pose, o Ramuda é estilista, o Gentaro é escritor, o Dice é um apostador, é o Mantero, o Jakurai é um médico, o Hifumi é um host, por isso digo o MC Gigolo, porque ele é um host, né? Ele trabalha em hostage, né? E todas as músicas do Hifumi, por exemplo, envolvem essa questão. E o Doppo, ele é um assalariado, por isso o Mr. Salaryman que eu falei que podia ter sido. No caso dos irmãos Yamada, né, do Bastard Bros, todos eles são meio que de uma agência de resolver problemas dentro de Ikebukuro. Mas, por exemplo, o Saburo é um hackerman, é uma criança prodígio genial. O Ichiro, ele já foi líder de gangue em outros momentos, etc. E tem toda uma história do passado que, sim, você só vai entender a lore de Hypnose Mike. Vendo anime, você fica curioso pra entender a lore. Óbvio que o anime ele é autocontido, você consegue entender e curtir. Mas é ali naquela lore que você vai querer conhecer mais da lore da série, tá? Mas assim, voltando aqui ao foco, porque eu tô fugindo do foco, porque eu quero falar muito de Hypnose Mike. Mas eu não quero tornar esse podcast gigantesco. Mas voltando ao foco do anime. Como eu disse, ele se divide dessa forma, né? Ele vai ter cerca de uns 7 episódios, de 13 até o 8 mais ou menos. Você vai ter 7 mais ou menos pra apresentar, né? Do 2 ao 8. 9, 10 e 11 você vai ter Rap Battles. Não, é 8, 9, 10 e 11. Não, é 9, 10 e 11, desculpa. 12 e 13 pra fechar a história. Eu tô me embolando aqui.
Então, assim, você tem um momento pra apresentação bem feita dos personagens, certos pontos que deixem aberto ali a questão de rivalidade entre alguns, etc. E você tem também a explicação bem por cima do quem é a banda mencionada no primeiro episódio, que é o TDD, ou The Dirty Dog. Que é basicamente uma banda que eu já deixo aqui, não é spoiler, porque mais pra frente é mostrado, mas é uma banda formada pelos 4 líderes. Então foi um grupo que foi o Ichiro, na época tinha 15 anos, se não me falha a memória, Samatoki, Ramuda e Jakurai. Os 4 juntos tinham um grupo e o grupo era extremamente foda. E aí a gente tem toda uma treta que fez com que eles separassem, cada um deles assumissem a liderança de uma divisão. Tá. É óbvio que com o tempo você também vai entendendo um pouco melhor algumas maluquices do partido das palavras. Você vai vendo que o rolê não é tão preto no branco, que não é tão bonzinho, que não é porque o partido das palavras dominou e deu uma ideia X que funciona. Você vai começando a ver diversos pontos que é bem interessante ao longo da história. E a forma como o roteiro trabalha isso não é ruim, mas pra mim tem um problema que é justamente esse problema de... Ele não consegue se alicerçar 100% na ideia de eu vou ser individual. Em alguns momentos ele vai pedir que você procure conhecer. Ah, mas isso não é justo. Eu sei que não é, mas basicamente o roteiro ele tem por obrigação também tentar te vender as demais coisas da série. E é basicamente aí que ele mexe justamente nessa questão de eu quero que você vá ler e você vai ler. Se você quiser entender melhor a lore da série. Se você também não quiser... Beleza, a gente não vai obrigar vocês, mas aí vai ficar alguns pontos em aberto. Isso é ruim. Eu até gosto de fazer esse drama aqui, mas não é ruim. Porque quando você vai começar a ver Hypnosis Mic, eu digo isso pra vocês de antemão, vocês vão em algum momento ir pra lore da série. E o quanto antes vocês vão pra lore da série, é melhor porque tudo funciona muito bem. Por exemplo, a apresentação do TDD, ele tem um mangá próprio, que são 4 volumes. Inclusive, eu já cheguei a falar da série bem por cima numa galeria de capas, mas deve vir um texto logo mais sobre esse mangá. E ele é um mangá que basicamente apresenta todo o começo dessa ano H. Desse período que o Partido das Palavras domina, etc. E o mangá, o anime faz questão de citar momentos do mangá. Ele faz questão de citar o momento de um embate entre o Ichiro e o Samatoki, e um momento de embate entre o Yakurai e o Ramuda. Então você meio que se vê obrigado a ler. Ah, isso significa que se eu não ler eu não vou aproveitar? Você vai. Mas você vai ficar curioso também pra entender o que acontece. Então o anime, ele acerta nesse ponto. Ele consegue construir uma ponte pra você ir pros drama track, ir pros outros materiais, sem se sentir comprometido. Porque eu sou muito honesto com vocês. Quando eu cheguei, eu fiquei um pouco perdido, tanto que eu só fui pras músicas. Com o tempo foi que eu fui lendo um pouco insights, né, que foi voltados pra Hypnosis Mic, sobre as histórias dos drama tracks, né, achei páginas sobre Hypnosis Mic, Discord sobre Hypnosis Mic, etc. E aí eu fui começando a entender um pouco melhor, mas ainda assim, se você é novo, o anime é a melhor porta de entrada, porque o anime ele é mais fácil de você achar até do que os mangás. Os mangás, por exemplo, você vai achar a grande maioria de todos, que até o momento não sei o que é disso, se eu fazer as contas aqui, são mais ou menos uns 6, 7. Eu já vou falar aqui pra vocês e eu já vou fazer as contas. São cerca de 6 ou 7 pra você conhecer. Então, é muito mais coisa. E muitos deles só tem inglês e espanhol. Em português tem 3. Em português tem 3, sendo que 2 estão no começo da tradução. Não estão nem com tradução finalizada. Só um que tá com tradução finalizada. Os mangás da série, até o presente momento, são o Before Battle, TDD, o Alternative Rap Battle, BB versus MTC, FP versus M, né, que seria Flame Pulse versus Mantero, e Bastard Bros versus Mad Trigger Crew, o Down of Divisions, o DT, o do Twitter Humble versus Baras Temple, o Bastard Bros versus Mad Trigger Crew Plus e o Fling Pulse versus Mantero Plus. Ou seja, são cerca de 7 mangás aí que a série tem, e desses 7, só 3 você tem uma certa tradução. Então, não sei se é muito produtivo para quem tá começando a acompanhar agora e atrás de tanto mangá. O anime acaba se tornando uma visão mais viável. Paulo, mas tem o jogo. Você sabe japonês? Se você não soubesse, baixa o jogo pra jogar as músicas, porque é muito legal, tem uma variedade bem legal de música, mas ainda assim é meio complicado.
tá? Porque o modo história dele tá em japonês. Então, se você não souber japonês, você não jogar um modo história pra você, pra tentar acompanhar a história do jogo, vai ser uma coisa meio estranha, tá? Mas voltando ao ponto principal, que é o quê? Como eu disse, o roteiro ele é bom porque ele consegue puxar novos fãs, ele é bem divertido, ele é bem autocontido, ele funciona. Mas daí entra alguns pontos que eu acho legal a gente falar, porque Hypnosis Mic, como eu disse, é um anime de música. Então, o que precisa ser bom são as... Quem disse música, tá de parabéns. E, assim, sou suspeito pra falar, porque eu gosto de Hypnosis Mic, tanto que eu tô gravando esse podcast, que era pra ser só do anime, e basicamente virou um cast gigantesco sobre a série, mais focado no anime, tentando puxar outros ganchos aqui, referente à série. Mas... falar das músicas do anime, eu sou meio suspeito, porque eu gosto de todas, tá? Inclusive, muito provavelmente são elas que estão tocando de faixa baixa. E no começo desse podcast, se eu não esqueci, vai ter no começo, o começo da batida da abertura, que é o Rime Anima Theme. E basicamente todas as músicas funcionam muito bem. Óbvio que são músicas exclusivas pro anime, tá? Tem um CD próprio, etc. Mas elas são músicas exclusivas do anime, são originais. Eu acho que tem 3 ou 4 que são utilizadas dos CDs dramas, né, dos que saiu de música anterior. Mas de resto é tudo música já conhecida, tudo música nova. Desculpa, me confundi. São tudo músicas novas que foram feitas exclusivamente pro anime. Então, você tem 3 Second Killers, você tem Falling, você tem B-Side Suicide, você tem Jackpot, você tem Love Dimension, você tem Kizuna, que é o tema de encerramento. Você tem... Vixe, eu vou lembrar, se eu for lembrar de todas. Run the City, Don't Test the Master, entendeu? Você tem Ghost Night Shibuya. Você tem músicas que são específicas do anime. E todas são muito boas. O álbum que tá no Spotify, inclusive, que é o Strike Ota Rime Anima, ele é muito bom. Ele é maravilhoso, tipo... Eu não tinha terminado o anime e fui ouvir ele. Então, por exemplo, eu tô com ele aberto aqui enquanto eu tô gravando. Tem o Rime Anima, né, que é a música de abertura, o Rime Anima Mixtape, Run the City, Welcome You, Red Zone, Don't Test the Master, Shibuya Ghost Night, 3 Seconds Killer, Falling, B-Side Suicide, Jackpot, as 3 Rap Battles, Love Dimension, a Rap Battle entre o pessoal do Secret Aliens versus o The Dark Dog, e a Kizuna, que é o encerramento. Sim, eu estou lendo porque eu estou com o CD aberto, porque eu estava ouvindo ele antes de gravar para entrar no espírito do rolê. E todas são músicas muito boas, elas estão muito bem colocadas no anime. Inclusive, as Rap Battles daqui, palavra minha, eu gosto delas. Eu não gosto mais do que eu gosto das músicas temas de Rap Battles do próprio anime. Do próprio anime não, do próprio segmento de CDs. Mas eu gosto porque essas Rap Battles, elas têm muito cara de... real rap battle que você ouviria, batalhas de rap que você ouve no dia a dia, de uma forma diferente, mas lúdica, entende? Funciona. E é bem legal, porque você é aqui nessas 3 rap battles que você consegue ver as skills de cada um. E tem uma, puta, eu não vou falar qual, que me contaram que na versão de CD, ela teve uma vitória por um grito, e aqui a vitória é feita por um grito. Então eu achei isso bem interessante. Tá, e assim, pra quem possa se interessar, eu fiz essa thread no meu... Fiz esse pequeno texto, essa pequena apresentação no meu Instagram, que tá inclusive aqui embaixo. Mas pra quem interessar de ouvir só as rap battles do CDs, as 3 músicas da primeira rap battle são... As três. São War, 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 que é o Bastard Bros vs Mad Trigger Crew, Battle, 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 que é o Fling Pose vs Manteiro, e o Death Respect, que é o Mad Trigger Crew versus o Manteiro. E aí tem a Champion, que eu não vou falar pra vocês quem ganhou, mas com o vencedor. E é bem legal, porque assim... Aqui no anime a gente tem basicamente o duelo em Rap Battle normal, para realmente fechar rusgas de forma geral, e a forma como eles querem fechar essas rusgas, essas brigas anteriores, é muito inteligente. Nos CDs, né, nos Dramas Tracks, etc., nos singles, nós temos apresentações e músicas que já foram compostas, etc., e que elas funcionam muito bem. Assim como, já fazendo um parênteses aqui, assim como na segunda Rap Battle, nós também temos algumas coisas que funcionam melhor. Mas aqui a gente tem a apresentação de 2 equipes que no anime não são representadas.
sequer são mencionadas. São mencionado um integrante de uma dessas equipes, porque esse integrante ele tá diretamente ligado ao Hypnosis Mic, ao microfone em si. Mas assim, a gente não tem a apresentação dessas equipes, o que também difere um pouco dos singles, etc, da parte musical mesmo, que a Evil Records lança, porque no final da Rap Battle, no CDs, quando chega a final, né, chega no Champion, ali, Death into the Respect, o Champion, é mencionado 2 personagens que estão no mangá do The Dirty Dog, e esses 2 personagens estavam no Rap Battle, e posteriormente são personagens importantes para continuidade da série, que eu já vou entrar nesse parênteses depois. Já no anime, a gente não tem essa menção dos personagens, a gente tem um integrante de um dos grupos, que é, como eu disse, ele é ligado diretamente ao Hypnosis Mic, e aí a gente vai seguindo a história normal. A história fecha. Ela deixa esse gancho aqui desse cara na história, mas assim, ela fecha e é um final bem legalzinho. É um anime agradável, sendo muito honesto. Puta, você recomenda muito? Recomendo se você quiser ver algo diferente. Óbvio que eu não vou falar que você é obrigado a ver, tá? Eu, Paulo, se eu fosse recomendar, eu diria assim: veja o anime, mas antes de ver o anime, vá ver as músicas, entendeu? E aí eu entro no ponto, que foi o que eu falei. A gente tem outras 2 bandas, né? Uma delas, inclusive, eu já mencionei aqui, né? Eu mencionei quando eu falei dos mangás. Na verdade, eu mencionei as 2 quando eu falei do mangá, que é o do Tsuitare Honpo e o Baras Temple. E esses 2 nomes de bandas, pra quem vai acompanhar o CD, etc., eles são nomes importantes. Por quê? Porque depois da segunda Rap Battle é quando a gente é apresentado as 2 bandas, né? O do Tsuitare Honpo com a Osaka Dreamanaita e o Baras Temple com... esqueci o nome da música do Baras Temple, mas o Baras Temple também é apresentada. E nós somos apresentados aos 6 novos personagens, né, que é o Sasara, o Rosho e o Rei, dentro do Tsuitare Honpo, né, Sasara, o Rosho e o Rei, que é o MC Tragicomedy, o Winston, que é o Rosho, e o Rei, que é o Mastermind. E dentro do Baras Temple, nós somos apresentados ao Kuko, ao Hitoya e ao Ryushi. O Kuko, que é o Evil Monkey, o Hitoya, que é o Heaven Hell, e o Ryushi, que é o Forces Moon. E sim, cara, são 6 membros, tipo, é uma adição de 6 personagens fudidamente bons, tá? Mas eles são exclusivamente do mangá e dos CDs do Drama Track. Dentro do anime, o único que aparece é o Rei. O Rei, ele aparece no final porque ele tem ligação com o Hypnosis Mic, tem ligação com o Shuoko, então funciona bem. E aí eu entro em alguns pontos a se considerar, porque eu tô falando bastante, eu tô realmente empolgado pra falar de Hypnosis Mic. Entre alguns pontos a se considerar, que é o quê? Vale a pena você ouvir as músicas, como eu disse, e além de ouvir as músicas, você conhecer um pouco mais dessa lore. Tem sites específicos, né, tem um pessoalzinho, não vou lembrar o nome agora dos grupos, mas se você for procurar, você acha grupo no Facebook, você acha gente. Se você jogar no YouTube, por exemplo, você vai encontrar um vídeo da Bia Purim que ela explica bastante sobre a série. Então é bem legal que você consegue pelo menos entender um pouco melhor a lore pra ir se aventurar nas músicas e depois se aventurar nas músicas e aproveitar, tá? Porque assim, como eu disse, a gente teve toda essa adaptação, ela basicamente adaptou o CD que apresenta Ikebukuro, o primeiro CD do Buster Bros, o primeiro CD do Matrix Crew, o primeiro CD do Fling e o primeiro CD do Mantero. As 3 Rap Battles e o Champion, que é definindo o vencedor da primeira Rap Battle. E aí depois vem quando a gente tem o segundo de cada um, né, dos 4 que já foram apresentados. A gente tem o primeiro do Baras Temple, o primeiro do Tsuitare Honpo. E aí depois dessas apresentações a gente ainda tem coisas extras, porque assim, é interessante dizer que, falar aqui agora de uma forma geral, que o pessoal, que dentro do Hypnosis Mic é uma franquia que podia ser muito pequena, e ela não é, ela é muito grande. Então ela se expande muito. Então, fora os CDs bases, que são tudo que tem no Spotify, você tem conteúdo extra. Então, por exemplo, mangás da série. Geralmente nos mangás costumam vir, em alguns casos, em edições limitadas, costumam vir CDs. E nesses CDs vêm músicas novas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático do atual. Atualmente a gente está na segunda Rap Battle. No momento que eu tô gravando isso, na data de hoje, 21 de fevereiro, eu tô gravando isso um dia antes de ir pro ar. A gente teve a apresentação da terceira Rap Battle de forma ao vivo, lá no Japão, que foi Fling Pose vs Mantero.
Então, assim, a gente teve já as apresentações anteriormente do Suitare Rompo versus Bastard Bros e do... esqueci o nome. E do Mantero versus o Baras Temple. E no Mantero versus Baras Temple, a gente teve uma música nova do Baras Temple que vai vir junto com o mangá da série, que é o Baras Temple versus do Suitare Rompo. Nesse mangá vai ter uma edição limitada no volume 3, e no volume 3 vai vir uma música exclusiva que é a Rest in Peace. E essa Rest in Peace eles cantaram na live. Óbvio que não vai pro Spotify, porque é música exclusiva. Tipo, é um mimo pra quem tá comprando a edição limitada do mangá. Nós, fãs, vamos ter as músicas que a própria página do YouTube do Hypnose Mike divulga o teaser e as músicas das batalhas. Isso é certeza que vai pra plataforma digital. Agora, de resto, música que é exclusiva. Tanto que na época do anime saiu um artbook bonitão, que eu até pensei em importar, mas na hora que eu vi o preço eu desisti. E nesse artbook bonitão, ele veio com CD com 2 faixas musicais, né? A primeira vez que a gente ouviu o pessoal do Partido das Palavras, do Shiwoki cantando, que é o Femme Fatale, e o Summit of the World, né? Que estão todas as divisões cantando. E nenhum dos dois apareceu no Spotify, porque isso é material exclusivo de quem compra esses materiais mais caros, mais de luxo, mais pra fã. Tá? E isso é um ponto que eu acho legal também de deixar muito expansivo aqui sobre Hypnose Mike. Eu queria falar só do anime, acabei comecei a me expandir aqui nesse CD pra falar da franquia em geral, porque eu acho legal, eu acho que é uma coisa que você tem que conhecer. Ah, mas, cara, por mais que você olhe pra mim e fale, putz, eu não gosto desse anime, isso é forçado, cara, para pensar comigo. Você assistiu Yu-Gi-Oh! Sua vida inteira, achava Yu-Gi-Oh! Maravilhoso, e você não vai dar chance pra um anime que fala de música, e não são músicas ruins, são músicas muito boas. Pensa bem. Vira e mexe, eu compartilho nas minhas redes sociais alguns desses vídeos, né? Inclusive dessa segunda Rap Battle, eu compartilhei, tanto no Facebook quanto no Twitter, eu compartilhei todas as músicas. Então lá você tem, se você for olhar minhas redes sociais, você vai achar Joy of Struggler, que é um dos versos atuais, a Light and Shadow, que também é uma das batalhas atuais. Então assim, é bem legal. Um ponto que eu não falei, mas eu quero fazer um parêntese aqui, é sobre os stage plays. Porque eu já falei de tudo, né? Eu foquei no anime, que o anime é legal e tal, mas eu acabei focando em tudo. Eu vou gastar esses minutos aqui pra falar do stage play. Por quê? Paulo, você já assistiu o stage play? Não assisti porque eu não achei legendado. Mas assim, o stage play, ele não costuma ter os mesmos dubladores, ele não costuma ter os mesmos atores de voz, né? Os seiyus, os voice actors. Porque quem interpreta os personagens são atores diferentes. Então, quando você ouve as músicas do stage play, você costuma ver a diferença. Até o momento temos 3 stage plays, né? Que é o Gimme the Mic, o Don't Pass the Mic e o I Crush Your Mic. E agora a gente vai ter o Fight for Pride, né? O Fight for Pride, que é o mais recente, vai sair no dia 7 de março. Então eu tô gravando esse podcast no ar dia 22. Você tem 15 dias pra dar uma ouvida nos 3 stage plays que já saíram pra ouvir o novo. Porque eu digo pra vocês que tá bom demais. Então assim, eu falei pra caramba. Falei coisa demais. Eu acho que se você chegou até esse final, que eu espero que tenha chegado, você viu que eu gosto de Hypnose Mike o suficiente pra fazer um puta cast de quase 40 minutos ou mais. Isso aqui vai fechar com 40 minutos. Quase. Então, o que eu posso te dizer? É porque eu queria falar de Hypnose Mike, eu queria falar só do Rhyme Anima. E falei um pouco mais do Rhyme Anima, mas usei o Rhyme Anima pra expandir pra tudo. Hypnose Mike é uma franquia que ela vale a pena você conferir. Ah, mas vale a pena. Puta, mas é música japonesa, Paulo, eu nem gosto, eu prefiro um pagodão, etc. Mano, vai lá, confia. Eu, inclusive, vou usar aqui como exemplo 2 pessoas que eu espero que estejam ouvindo esse podcast. Se elas não estiveram ouvindo, quando elas ouvirem, elas vão sentir a citação. Que é o menino Dex, da grande página lá, Guia de Mangás, e o Júlio. Eu não sei se é a página do Dex certa, mas eu vou deixar ela linkada aqui também, porque é um parceiro meu lá no Instagram, e então eu vou fazer divulgação aqui pra vocês também, vou mandar a boa. Porque eu mandei pros 2, se eu não falei memória, foi pros 2, eu não lembro se foi pra mais alguém. Eu mandei o Game the Mic do Stage Play, e eles curtiram. Depois eu mandei pro Júlio eu sei que eu mandei o Femme Fatale, das minhas do Shiwoka, ele ouviu e ele curtiu. Então, tipo assim, e o Júlio é roqueirão, tá? Tô falando isso aqui, se ele estiver ouvindo, ele sabe que eu gosto muito dele, mas ele sabe que eu sempre considerei ele um cara roqueirão. Ele é eclético, mas ele é mais roqueiro, tipo, ele tem uma vibe mais de gostar de rock, etc. Pelo menos pra mim, se eu estiver errado, ele me corrige. E ele curtiu, ele falou, pô, mano, é legal, é viciante. Por quê? Porque Hypnose Mike, ele vicia mesmo. Você vai ouvir, você realmente vai pegar curtindo, falando, putz, isso é bem feito.
Por quê? Porque você percebe que houve uma real intenção do pessoal da King Records de fazer algo que realmente pegasse, que realmente se tornasse esse epítome, vamos colocar assim. Então é uma obra que funciona muito bem. É uma narrativa muito legal. Isso eu tô puxando muito saco, porque eu gosto real de Hypnosis Mic. E eu acho que você que está ouvindo deveria dar uma chance. Vai procurar um anime, porque atualmente de forma legal dificilmente você vai conseguir assistir alguma coisa, só ouvir as músicas. Mas vai procurar um anime, que o anime você vai achar algum canto que caiu do caminhão, um anime. A mesma coisa dos mangás. Tá? Os mangás são uma coisa que, honestamente falando, eu adoraria ver no Brasil, mas eu sei que é muito difícil. E o anime, ele vale pra você conhecer a lore. Óbvio que você não vai ter lore expandida, você não vai ter a lore melhor explicada dentro do anime, você vai ter que ir pros outros depois. Mas pra você conhecer, até mesmo dar uma chance, eu acredito que o anime seja um bom caminho de entrada. É curto, são 3 episódios. A nota dele no mal, né, no My Anime List, ela não é ruim. Tá? Atualmente, a última vez que eu vi ela tava em 6.75. O que pra mim não é ruim, porque ele realmente é um anime nota 6. De 0 a 5, nota 3. Ele é um fine, ele é um bom, e é isso. Ele não é bom demais. Ele é bom, ele é divertido e ele cumpre sua função de te deixar com vontade de entender melhor dessa lore, de conhecer mais os personagens. Tá? Óbvio que quando você conhecer o restante da lore, você vai falar, putz, o anime é uma gota minúscula num imenso oceano. Mas é um anime que vale muito a pena. Isso eu não tenho o que dizer pra vocês que não. Tá certo? Eu ia falar mais de Hypnosis Mic, mais do anime, mas eu acabei empolgando e falando de tudo. Tá? Assim como outras coisas, esse talvez seja não. Esse é o primeiro de uma série de não podcasts apenas, como de outros conteúdos de forma geral, referente a Hypnosis Mic. Eu já falo no meu Instagram da série, vira e mexe o Twitter, alguma coisa sobre. Mas assim, pra parte podcastal, parte multimídia, é o start. É desse start que eu falo pra vocês que vai ter muito mais coisa, vai ter review dos mangás. Vou fazer review depois da parte de Rap Battle, vai ter um texto especialzão mesmo falando dessa segunda Rap Battle. Então assim, só vem entrar nesse mundo, seja muito bem-vindo, né? Como diz um dos CDs, né, que é o CD que tem, né, as músicas do Tiriri, The Enter Hypnosis Mic, né? Entra no mundo de Hypnosis Mic, porque eu garanto que você vai curtir muito. Não sei se esse podcast explicou muito pra você, não sei se ficou disperso, mas é uma opinião de fã e eu acho que eu precisava falar. E eu falei muito. E eu agradeço realmente por conhecer essa franquia. Agradeço. Vou mandar pro Hitsu e pra Karen esse, porque eu preciso da aprovação dele, né, do Hitsu e dela, da Karen. Porque pode ser que eu tenha escorregado, pode ser que tenha ficado uma bosta, pode ser que tenha ficado legal. Mas eu já tô me sentindo um pouco melhor, porque pra mim serviu como um bom start. Mas eu deixo um obrigado pros dois, tanto pro Hitsu quanto pra Karen, por terem me apresentado esse mundo, porque caralho, se não fosse por isso, eu acho que eu não ia conhecer uma das melhores franquias musicais do Japão. E eu digo que é uma das melhores com todas as palavras. Você precisa conhecer. Precisa conhecer. E aqui embaixo, dependendo de onde você estiver vendo, se estiver vendo lá no The Raposos, por exemplo, vai estar o link. Melhor. Se não, talvez não esteja, mas vai procurar no... Se você procurar no Spotify, você acha. Eu vou deixar o nome do CD, do anime, e vou deixar como você procura, que aí vocês acham lá tanto todas as músicas do Hypnosis Mic quanto as músicas do anime. As músicas do anime estão tocando bem baixinho ao fundo, como eu disse, tá? Galera, agora vamos aos recados finais, tá? Minhas redes sociais também estão aqui embaixo junto com descrição, tempo, né, meu nome do apresentador, etc. Estão todas as minhas redes sociais e meu e-mail, ao Twitter, que é Paulo_Raposo, o SR_Raposo é meu Instagram, corre lá, porque lá já tem texto de Hypnosis Mic. Eu vou lançar esse podcast e eu já vou começar a soltar algumas coisas que eu já tinha falado de Hypnosis Mic lá. Além disso, também tem o meu e-mail, que é o paulo.raposo@outlook.com. Crítica, sugestão, reclamação, crítica, sugestão, pedido de parceria, qualquer coisa assim que você tenha mais específico e você não queira falar comigo nessas redes sociais, pode mandar e-mail que eu tô lendo. Se eu responder por outro e-mail, porque esse e-mail tá meio bugado, mas eu tô recebendo, eu respondo de coração. Lembrando sempre, o Comentando, ele é um podcast semanal. Semanalmente você vai ter de 2 a 3 episódios. Essa semana vocês terão 3 episódios. Eu já adianto pra vocês, do caralho. Vai ser um mais foda que o outro. Então, provavelmente vai ser tudo grande. Mas assim, estão aí pra cumprir realmente essa semana de comemoração, porque eu quero comemorar com vocês. Porque eu nunca pensei que eu fosse chegar na marca de 50 episódios, sendo muito honesto. Não é porque, putz, eu sou ruim, não. É porque eu realmente teve N perrengues da vida.
Quem sabe vocês não tenham especiais essa semana pra conversarmos um pouco mais sobre isso. Mas é basicamente isso. Então, dê seu parabéns, mano. Me segue, me dá de presente, me segue lá. Deixa um parabéns por e-mail. Indica pros amigos. Se cada um de vocês indicar pra 1, 2 amiguinhos, gente, isso aqui vai crescer pra caramba. E antes que eu esqueça, já vou fugir um pouco do tema. Eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, tanto que é de Cristine quanto de Kaifuku, quantos que vieram nas semanas passadas. Tá? Esses números de view pode ser um número que eu vou falar, nossa, eu tenho 1 milhão de views. Mas pra mim significa muito. Pra vocês que estão seguindo aí a página do Spotify, eu agradeço mesmo. Segue também lá nos outros, né? Putz, eu não gosto do Spotify, eu prefiro o Deezer. Segue no Deezer. Sempre lembrando, o Deezer tem um pequeno delay de lançamento de episódio. Esses episódios costumam sair meio-dia no Spotify, Amazon Music, etc. No Deezer ele costuma sair mais no fim da tarde. Tá, mas segue lá na rede que você preferir, né? No agregador que você preferir, até se for no Anchor, beleza? E falando em Anchor, só lembrando também que além do Anchor, nós estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, estamos no Overcast e estamos em alguns outros lugares aí para vocês procurarem. Se vocês não acharem, como eu sempre digo, me dá um grito que eu vejo como eu consigo entrar nessa plataforma também para apresentar para vocês um conteúdo cada vez mais diverso. E essa semana eu garanto para vocês que o conteúdo ele vai estar tão diverso que vocês não vão acreditar. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!この街の奴らは put your hands up 俺たちの